Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É assim um extremamente desagradável comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda a sexta, às 8h15 ou em podcast aqui. Desagradável. Este é um podcast Renascença. Elas são as 3 da manhã. Hoje de manhã, quando fui ligar o carro, ele não trabalha, não liga. 70 mensagens do WhatsApp logo de manhã. Coitada. E eu estava alegremente a despachar-me, portanto eu não vi absolutamente nada. Até que olho para o telefone e pensei, pronto, aconteceu aqui alguma tragédia. Mas não, era só um carro sem bateria e tudo o que depois veio por aí afora. Mas já está, a chegar, está tudo bem. Tudo. Então, eu já tinha um furo na orelha, atenção. Só que a minha mãe nunca me deixou fazer um segundo furo nas orelhas. É que não é tarde nem é cedo. E portanto aqui estou com dois furos novos. Deixa só dizer que a minha mãe estava a ouvir. E mandou mensagem? Mandou-me um gato a rir e disse assim: mas tu agora já és crescida. Ah, pronto. É verdade, yes. Temos algumas placas de advertência, como há cá em Portugal, tipo, cuidado com o gelo, cuidado com viados. Nunca vi. Mas já viram alguma vez? Sim. Viados, acho que já vi. Não. Já viram um viado, não é a placa. A placa também já vi. Joana Marques, quando eu achei que ela tinha atingido o limite da adrenalina, ainda fizemos um passeio de barco e ela jogou-se ao mar. Mergulhaste? Mergulhou. Assim, zás Não, mas do barco. de pés. Está não de bem? cabeça. Está bem? Eu acho que Daniel estava com mais medo do que a esposa. Isto fica aqui dito. Parabéns. Registado, obrigada. Eu acho Obrigada, que minhas amigas. ela está, olha, Foi outra graças pessoa. a vocês. Como Pronto. vê, mais vale cumprir o código. E como vê, mais vale cumprir o código. Eu percebo que a voz fosse um pouco enervante e desse vontade à pessoa Mas é bom de que a gente- respeitar o não código te da esqueces. estrada. Do Mas outro lado não te esqueces. Realmente, com menos os 69 quilos dela, o relógio do meu pai é o xixi que eu fiz na casa de banho, eu consegui fazer 300 km para cada lado, o que dá um total de 600 km. Por isso, chupe Marianne, quem que tinha razão? Vê? Quem que tinha razão? Você vê? Chupe Marianne. Pois porque ela vê mal, quer dizer, ela tem aqueles óculos para ver ao perto. E aqui há uns tempos ela inscreveu-se para ser voluntária da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Sim. Só que como não tinha os óculos, em vez dela ler spam no telefone, leu spam, está a perceber? Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Vai daí que eles dizem que receberam o currículo dela que horror. e ela, feliz da vida, toca-lhes dizer tudo e mais um par de botas. Então e agora? Agora não sei, filha, já lhe disse que fizesse queixa na esquadra, mas estas coisas é muito difícil de apanhar. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã, na Renascença. Já foi aqui uma manhã muito atribulada. Minha Nossa Senhora. Então, o que é que se passa? Esta noite não estive em casa e hoje de manhã quando vinha para... E levei o meu cão, minha cadelinha, a Vicky. O que se passa é que hoje de manhã quando fui a ligar ao carro para vir aqui... Disseste, "Estou ao carro?" Exato. Alô? Fui a ligar ao carro. Não... Quando fui a ligar o carro, ele não trabalha, não liga. Fez greve. Parece-me que está sem bateria. Se cá foi de férias mais cedo que tu. Eventualmente sim, é verdade, porque ficou sem bateria. Não sei, tu perguntaste se eu tinha deixado alguma coisa acesa Ou luzes, eventualmente, nada? não sei, pode ter acontecido, mas eu acho que quando cheguei ao carro hoje de manhã não tinha luz, não o vi com luzes. Pronto, ficou sem bateria e depois foi o stress louco porque percebi que não íamos chegar aqui, não é? Eu não ia chegar aqui, tentei falar contigo e depois eu tinha o quê? O aditivo de um cão, pequeno cão, não podia deixar dentro do carro e depois conseguir um carro que me trouxesse aqui e que transportasse animais. Nem todos os TVDs transportam animais, não é? Mas o que vale é que a Vicky é pequenina e consegui. Há um serviço que se chama Uber Pets. Sim, claro. Mas Sim, eu, sim. não, pronto, eu fui procurando e consegui encontrar de facto alguém que me Eu achei trouxesse. que ias dizer, o que vale é que a Vicky é muito pequenina e eu escondia dentro da mala E o senhor podia. e o condutor nunca chegou a saber. Por acaso podia metê-la na mochila. É tão pequena quanto isto. E onde é que eu estava no meio disto tudo? Pergunto a Onde? vocês. Sim. Ligavam-me furiosamente, não sei, algumas 70 mensagens do desculpa. WhatsApp logo de manhã. Coitada. E eu estava alegremente a despachar-me, portanto eu não vi absolutamente nada, até que olho para o telefone e pensei, pronto, aconteceu aqui alguma tragédia. Mas não, era só um carro sem bateria e tudo o que depois veio por aí afora. Mas já estás a chegar, está tá. tudo bem. Tudo. Agora, às vezes que eu tentei ligar aquilo, eu acho que eu gastei o resto de bateria que havia tentando ligar o carro, não é? Que é uma Pois é, coisa um clássico. Só que os carros agora não fazem isso. Olha, sim. eu por acaso, não sei se o teu carro dá para isso, eu em tempos, mas também acho que quê? não posso valer-te. Eu andava sempre com cabos de bateria atrás. Mas eu acho que... Porque era essa pessoa, estava sempre a ficar sem bateria. Só uma pergunta, os carros híbridos, que é o caso do meu, funcionam com isso? Não sei, Com cabos? não faço ideia. Ou já são muito modernos para isso? Não sei. Pronto. Não sei responder. Mas está algures o meu carro, perdido em Lisboa.
Posso dar-lhe uma palavrinha? A nossa palavrinha de hoje é um clássico da minha infância. Qual é? Porque eu ouvi vezes sem conta da boca do meu pai para se referir a todo e qualquer indivíduo que ele considerasse menos simpático, feio, bronco ou simplesmente porque sim. E a palavrinha é gebo. E agora percebo que talvez o meu pai abusasse um bocado dela. Nunca tinhas ouvido a palavrinha gebo? Não. Então, Não. segundo o dicionário, depois fui ver que o meu pai atribui-lhe mais poderes do que ela realmente tem. Um gebo é uma pessoa, é um tipo que anda mal vestido. É um maltrapilho, assim, que se apresenta mal. Também pode ser um gebo aquele que tem uma corcunda, ou uma geba, portanto, Sim. sinónimo de marreco. E é tudo no que toca a significados de gebo. Eu continuo a gostar do sentido que o meu pai lhe dava, porque era muito mais multiusos. Não confundir também com a famosa peça de teatro escrita em 1923, O Gebo e a Sombra, de Raul Brandão, que conta a vida de um contabilista chamado Gebo, quando descobre que o seu filho é um trafulha. Basicamente, também talvez conheçam, porque foi adaptado ao cinema em 2012 por Manuel de Oliveira. Há o filme O Gebo e a Sombra. Mas em princípio não tem nada a ver com o significado desta palavra. Portanto, aqui fica um gebo. Vou dizer como é que se escreve. Isso. G de gato, E de elefante, B de burro e O de orca. Gebo com Gebo. Não é quando a pessoa está a chegar atrasada. Já gebo. G. Não, gebo. Posso dar-lhe uma palavrinha? Ontem fui a uma orivesaria ao pé da minha casa. Sim. Onde vou muitas vezes. Conheço bem o senhor. Aquelas coisas de pôr pilhas em relógios, arranjar um fecho de não sei de quê. E tenho lá uns brincos que eram da minha avó, de que eu gosto muito, mas o fecho partiu-se. E andava, sabes, tens aqui lá que tempos para levar, então foi ontem o dia. Pensei, olha, está na hora de ir buscar os miúdos, vou um bocadinho mais cedo, ponho lá, vou lá ter com o meu amigo e ponho os brincos lá. E nisto, tinha também um relógio para pôr uma pilha. E então, isso é uma coisa como demora um bocadinho mais. Eu fiquei assim lá à espera, na orivesaria, assim um bocadinho para trás, dos clientes a entrar. E nisto entram duas miúdas novas, tinham 20 anos, e dizem, olá, queremos furar as orelhas. E eu fiquei ali a ver, e eu assim, que giro, vou ver que pessoas grandes a furar as orelhas, será que têm medo, será que não têm? Trago, furaram as orelhas, obrigado, quanto é que é? Tchau, Deus, bom dia, tá. E eu ainda à espera da pilha do relógio, entra outra menina, olá, eu vinha também furar as orelhas. Até que eu penso assim, claro, é que é mesmo isso que eu vou fazer. Não posso. Furaste. Então, assim que me puseram a pilha no relógio, virei-me e disse, eu também quero furar as orelhas. E percebi que andava, se a minha mãe estiver a ouvir isto, está neste momento a ter uma apoplexia. Porquê? Eu vou explicar. E porquê é que isto é uma coisa grande para mim? Porque, está bem, furou as orelhas, e então, toda a gente fura as orelhas. Então, eu já tinha um furo na orelha, atenção, tenho um furo normal de sempre. Só que a minha mãe nunca me deixou fazer um segundo furo nas orelhas. Primeira filha, enfim, questões. E eu sinto que vivi com essa proibição da minha mãe cá enterrada na cabeça durante 43 anos. Porque eu já podia ter feito um furo na orelha, não é? Um segundo, um terceiro, um 15º, podia ter feito um piercing, não sei, nos olhos. Então já fez 2 filhos, quanto mais 2 filhos, já está, não é? exatamente. Não, ninguém manda em mim. Mas de alguma forma, não sei, não. E ontem pensei assim, aquelas duas miúdas entraram, depois entrou a terceira e eu assim, pumba, é que não é tarde nem é cedo. E saí lá. Agora, pormenores. Escolhi o brinco e tal, tem que ser uma daquelas bolinhas, uma estrelinha, uma coisa assim pequenita. E de repente estava com medo de furar as orelhas, que parvoíce, não é bem parvo. Não, porque dói. Porque é aquela pistolita, não é? Mas olha, não doeu nada. E portanto aqui estou com 2 furos novos. Eu talvez lance aqui a pergunta, é isto uma crise de meia-idade? Não. Não? Se for, aos 43 anos, de repente. Não, se for parabéns, porque é bem discreta. Vou dizer-te, se for só isso, bravo. Não, mas isto ainda não viste o brinco, eu vou pôr depois. Está bem. E em que sítio? E agora vou começar assim numa longa jornada de piercings. Mas pronto. E ontem estava toda contente, pensei, pumba, olha, furei as orelhas. Olha, espetacular. Fica linda. Bravo, Inês, bravo. A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença. Música para sentir e informação para decidir. Deixa só dizer que a minha mãe estava a ouvir. E mandou mensagem? Mandou-me um gato a rir e disse assim, mas tu agora já és crescida. Pronto. É verdade, és. Obrigada, mãe. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Bom, então vamos lá falar destes direitos audiovisuais das ligas de futebol, que são notícia hoje.
Sérgio, eu acho que isto é um bocadinho, se calhar, complexo para entendermos. Então, vamos a isso, o vamos Benfica explicar. pediu formalmente a suspensão do projeto de centralização dos direitos audiovisuais das ligas profissionais de futebol. É pomposo, não é? Já vamos perceber as razões do Benfica. Que é isto? Então, temos aqui um projeto que quer centralizar estes direitos do Exato. audiovisual. Explica lá isto, se faz favor. É um projeto para regulamentar esses direitos de transmissões televisivas, ou seja, definir, colocar no papel os valores que os clubes das ligas profissionais, no caso Primeira e Segunda Liga, têm a receber pelas transmissões dos seus jogos. Outra questão importante é a contratualização coletiva desses direitos, ou seja, haver uma fórmula comum para a contratação desses direitos. Mas coletiva porquê? Porque hoje é possível um clube negociar sozinho, individualmente? Exatamente, sim. Cada clube pode negociar de forma individual os direitos com qualquer operador, o que leva, por exemplo, o Benfica a poder transmitir os jogos em casa no seu próprio canal. Já o Moreirense contratualizou com a TVI a transmissão dos seus jogos. Aqui a ideia é haver uma regra comum, clara, coletiva para este efeito e não haver negociações. Não? Exatamente. Então, mas há vantagens de centralizar e cada um não poder fazer o que quer? Sim, ora bem, qual é o objetivo? O objetivo principal é garantir uma receita mais igualitária para todos os clubes, porque há grandes diferenças naquilo que os clubes, contratando individualmente, recebem pelas suas transmissões. E um clube recebendo mais do que os outros pode ter vantagens concorrenciais e desportivas, porque tem mais dinheiro, não é? Já em 2024, o então diretor executivo da Liga, Rui Caeiro, dizia à Renascença que esse objetivo passava por garantir que metade do valor arrecadado pela venda dos direitos audiovisuais seria distribuído de forma similar pelos clubes, enquanto que a outra metade, aí sim, seria dividida com base no mérito desportivo, ou seja, nos resultados e na implantação social, o que leva a entender que Porto, Benfica e Sporting ganhariam sempre mais, seja qual for o modelo a que se chega à conclusão. E essa ideia já está fechada? Ainda não. A verdade é essa. A Liga tem até ao final da próxima época desportiva, ou seja, até junho de 2026, para definir o modelo. Tudo isto começou num decreto-lei de 2021, ainda no governo de António Costa, que definia a necessidade de regulamentar este modelo de comercialização. A partir daí foi dado um prazo de 5 anos, portanto, esses 5 anos terminam em junho do próximo ano. Ok, mas agora voltemos à conversa inicial, não é? O Benfica pede a suspensão desta centralização. É a questão central deste explicador. Mas porquê? Diz que o modelo previsto não satisfaz as exigências do futebol atual, pede por isso essa suspensão, considera que o mercado de direitos televisivos é muito concentrado, diz que falta verdadeira concorrência entre operadores e é também pouco efetivo o combate à pirataria, que diz causa perdas de receita que seriam destinadas aos clubes. Portanto, o Benfica está contra o modelo que está a ser pensado. E a Liga aceita essa coleção pedida pelo Benfica? Bom, já reafirmou em comunicado que a centralização é para avançar, apesar de registrar essas preocupações, por isso diz que está a negociar com vários operadores, tendo em conta essas reservas. É a resposta da Liga. Muito bem, o explicador fica no site da Renascença. Até já, Sérgio. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Porquê é que vieste de manga curta? Com uma camisa fina? Como toda a gente sabe, está sempre imenso calor neste estúdio. Sim, também é verdade. Com Joana Marques. E com Ana Galvão. Estás quase a fazer anos, Joana. Pois é, em janeiro. Já em janeiro. Vocês são parvas, é o que é. Mas o tempo está parecido. Todos para os que vão A caminho do trabalho, porque os miúdos estão a dormir em casa. Então, hoje vamos falar muito de trânsito por causa dessa campanha de prevenção rodoviária que começa precisamente hoje, quinta-feira. E queria contar-vos que há países do mundo onde existem aquelas placas diferentes às nossas, placas de aviso, por exemplo, ou placas de travessia de pedestres que nós temos aqui, com estas imagens da pessoa a caminhar e nós percebemos que temos de parar. Por exemplo, na Escócia, estas placas mostram senhores de kilt. A giro, não é? Kilt é aquela saia. Exatamente. Temos algumas placas de advertência, como há cá em Portugal, tipo, cuidado com o gelo, cuidado com veados. Nunca vi. Mas já viram alguma vez? Sim. Com veados, acho que já vi. Não. Já viram um veado, não é a placa. A placa também já vi. O veado em si, não. Eu só também no nunca. Bambi. Tu já viste, Inês? Tantos. Está bem. Depende, depois cada país há de ter assim uma espécie de animal público, Isso. de animal típico. Ursos, na Rússia. Cá não há, urso, mas, não é? mas cá assim, é assim tipo uma vaca, não é? Acho que há vacas. Exatamente, Sim. há vacas. Também nunca vi, ou seja, já Uma vi. vaca? Não havia aquele sinal e depois uma vaca na estrada. Não, isso também não. Também Felizmente não. Já encontrei vacas, ovelhas, assim, muitas. No meio da estrada. Sim, no meio da estrada, tens que parar depois. Pois é. Nos Açores acontece muito. Pois é. Na Rússia há placas que advertem cuidado esquilos. Na Suécia, cuidado ouriços. Na Tailândia, cuidado elefantes. Na África do Sul, pinguins. Emirados Árabes Unidos e Egito temos cuidado camelos. Cuidado milionários. E no Tennessee, cuidado ovnis.
Pode claro. parar na estrada. Não tem nada, é uma placa. Sim, senhora. Eu Cuidado, acredito ovnis. nesse- Agora, vou contar-vos. Espera, não pode Estás a ser. dizer? Não é possível. É sim, senhora. Cuidado, ovnis, nunca se sabe. Mas como é que isso chega às placas de trânsito? Isso é uma coisa que não Porque está. há pessoas que do espaço, não vou dizer marcianos porque não é só de Marte, que teimam a ir ao Tennessee. Não sei porquê, mas querem, estão como gostam. Há muito turismo de um sítio para o outro. É um estado norte-americano que atrai Ok. muito. Não vou empancar aqui nesta questão. Muito muito, siga, turista, siga. muito turista de Vocês fora. sabiam que o sinal de trânsito mais antigo do mundo fica em Lisboa, na Rua do Salvador, em Alfama? Não sabia. Do mundo! Coisas que esta mulher sabe. É uma placa do século XVII que diz o seguinte: ano de 1686, Sua Majestade ordena que os coches, seges e liteiras que virarem da portaria do Salvador que recuem para a mesma parte. Portanto, que cedam passagem, Voltam, basicamente. exatamente. Exatamente. E isto Voltam é incrível para casa. porque pode ir visitar-se. Este que é o sinal rodoviário mais antigo do mundo. Tenho uma pergunta. Diga. Da mesma forma que são representados por quilts, as pessoinhas nas placas na Escócia, Sim. se fosse em Portugal, como é que podíamos representar? Com bigode. Com umas socas Que de parvoíce. Nazarena, não sei, de minhota. Não, por acaso também não com sei. um galo de Barcelos. Assim na Estamos mão. que é segurado na mão? Pois. Que traje é que Agora traz um traje típico da Madeira. fica a Mas questão? isto aqui não é Portugal inteiro. Pois é. Não é? Se calhar Que tem que coisa ser um- típica portuguesa. Tem que ser um por região. Factos para os que vão a caminho da escola. Os que galo vão a caminho da escola. 10 para as 8, bom dia. Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã. Das 7 às 10, na Renascença. Temos uma bicha, um bichito ao pé de Joana Marques. E Joana verdade. Marques está tranquila, Nós espetacular. damos bem. Sim. Também não é um bicho qualquer. Olha, eu já agora É não sei se Vicky. temos tempo, mas eu gostava de dizer que eu acho que Joana Marques está a fazer fortíssimos progressos no que toca à sua relação com o incerto. Porque há uma coisa que eu não falei sobre a nossa viagem à Madeira, é que Joana Marques andou de teleférico a muitos metros do chão, coisa de que ela disse antes que tinha medo de fazer. Não contente, quando chegou ao teleférico, como é que ela vem cá para baixo? Enfiada num cesto de verga daqueles típicos da Madeira, alta Eu nem me velocidade. reconheço, é verdade. E eu juro, agora fora de brincadeiras, eu achei que a Joana, das duas uma, ou ia recusar-se a fazer isso, Ou ia a chorar toda ou a então descida. ia a chorar toda a descida, exatamente. Ou ia lá chegar abaixo a dizer palavrões. Não, até cheguei bem. E depois, quando eu achei que ela tinha atingido o limite da adrenalina, ainda fizemos um passeio de barco e ela jogou-se ao mar. Mergulhaste? Mergulhou. pois. Assim, zás Não, mas do barco. de pés. Tá não de bem? cabeça. Tá bem? Eu acho que Daniel estava com mais medo do que a esposa. Isto fica aqui dito. Parabéns. Registado. Obrigada. Eu acho Obrigada, que minhas amigas. Ela está, olha, Foi outra graças pessoa. a vocês inspiram-me. E eu acho que ela. Ontem apanhei ali a ir à Decathlon já a comprar umas tendas e não sei. Não, eu vou dizer, eu na praia queria levar-te comigo, na minha cesta de verga, porque tu já foste numa, não é? Mas no se meu esta tipo cestinho. lancheira, sou Não pesada era para isso. Não. Não era no cestinho. Mas se quiseres, tentamos. Olha, mas parabéns. Obrigada. Esplendida. Foi muito importante para mim esta superação. 6 minutos para as 8, agora temos Bryan Adams para ouvir. Hoje é manhã de Alerta Estupidez e da visita de Dona Virgínia, às saudades. 9h15. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10, na Renascença. Bem, estamos aqui a falar desta campanha que arranca hoje de prevenção rodoviária e daqui a bocadinho vamos aqui trazer anúncios muito Foste ao teu míticos. baú. Sim, míticos de prevenção rodoviária. Um deles mete os mini-stars. Vocês lembram-se? Claro. Estás a brincar? Eu tinha o disco, eu ambicionava aquelas roupas da cenoura. A sério? Senhora, mini stars, é a minha Cenoura, infância. senhora. Mini-stars cenoura. forever, Minha cenoura. cenoura. Minha cenoura. Aquilo na altura havia Sou duas Dona equipas, Cenoura. que era Mini Stars e a Não Onda Choque. Não eram os Bloody Oasis, Eu era mais calma. Onda Choque. Não, eram sons contemporâneos. E eu já mais velha olhar de cima, percebem? Claro, Olhar para as com crianças que eram superioridade, vocês. com ouvir soberba. ouvir os bros. Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia, impressionante. Revitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Por falar em campanhas de prevenção rodoviária, nós tivemos mais que nunca e até acho que somos muito bons nessas campanhas. Já fizemos coisa muito boa, muito má na estrada, na verdade, senão não seriam precisas estas campanhas. Recordo-me de uma campanha muito antiga que tinha
no anúncio, a ver se você se lembra. Então era o casal de pessoas velhinhas, ele com bengala, a querer ir ter com a senhora, só que a senhora estava no passeio em frente, não é? Caos no trânsito, o senhor não consegue passar, um carro de um lado, outro do outro, até que um para e o senhor passa e finalmente este casal fica junto e ficam os dois muito agradecidos. Tinha como mote este anúncio: dê mais tempo a quem precisa. Dê mais tempo a quem precisa. Esta voz não é mítica? É. Dê mais tempo Transporta-nos logo para os anos 80. a quem precisa. Olha, por falar em anos 80, em 1984, este eu lembro-me bem, ou então se calhar foi dar mais tarde, não sei bem, porque eu era muito pequena. Havia uma pessoa a tentar partir um capacete. Era assim um cientista. Com um martelo, assim, tinha uns óculos, disso. não era? Sim. Assim, pá! Sim, era Este é um crânio igual ao crânio de qualquer motociclista. E este é um capacete igual ao capacete de qualquer motociclista. E este é um acidente igual a qualquer acidente. Como vê, mais vale cumprir o código. E como vê, mais vale cumprir o código. Eu percebo que a voz fosse um pouco enervante Sim. e desse vontade à pessoa Mas é bom de que a gente respeitar o não código te da esqueces. estrada. Por outro lado, não te esqueces. Sim. Mas lembro muito bem dessas imagens do capacete, não se Sim. via com aquela violência toda. Há também um outro anúncio mítico que tem a ver com o universo do circo, não é? É de 1900, é do teu tempo. Que é tão próximo, não é? O circo, sim, e o ano de 1988 também me lembro perfeitamente. Tinha 2 anos e já estava a pensar adquirir uma viatura. Tem a ver com Pepito, um artista Não podes dizer circense. isso, se é circo, é Pepito, claro. Pepito. Um artista circense que anunciava um número de equilíbrio, só que o equilibrista bebia um copo e já não conseguia executar esse número assim tão bem. Simpático público, o grande circo tem a honra Eras de tu? apresentar Era aos 2 anos. o artista na difícil e arriscada viagem de ida e volta. Mas já falava assim. Vamos, Pepito! Muito bem! Isso mesmo! Boa, Pepito! Cuidado! Vamos! Fantástico! Extraordinário! E agora o artista vai iniciar o regresso! Vamos, Pepito! Um copito para ganhar coragem! Está a beber, está a beber. Ganda Pepito cupom. agora está eufórico! E julga-se o maior condutor do mundo. E, no entanto, se conduzir, tenha a coragem de não beber. É porque é mítico isto, não é? E temos mais, isto não fica por aqui. Há bocado tínhamos prometido Mini Stars. Sim, é verdade. Uma canção de 1989 que era assim. Não se lembram disto? Também não me lembro. Vou fazer de conta. Ué, ué, ué. Só se vive já uma sei. vez, sim. Iguais. Olha, isto é uma chatice, desculpem lá. Eu sei que vocês adoravam Mini Stars. Acho isto dos temas mais aborrecidos dos Mini Stars. Eu vivi mais os Onda Choque, de facto, mas os Mini Stars Só que Onda eram mais Choque- divertidos que isto. E Onda Choque não dava para uma campanha de prevenção rodoviária. Pois é, com esse nome. Nem de tsunamis. Não corre bem, não. Então, nesta altura temos uma campanha nova que arranca hoje, Viva como se houvesse amanhã. E vamos falar muito dela nos próximos dias. E depois das 9h30 temos aqui uma lição de condução defensiva. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã! Muito bom dia! Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Alerta estupidez. Bom dia. Uma família de França ia de carro a caminho das férias em Marrocos quando um homem parou na área de serviço para fazer uma pausa. Minutos depois, seguiu o caminho sem perceber que a mulher tinha saído do carro. Só horas depois, a 300 km de distância, é que percebeu o que estava a acontecer. Apesar das autoridades terem a certeza de que isto foi... Estupidez!
estupidez do homem, foi aberta uma investigação para esclarecer as circunstâncias do incidente e a nossa enviada especial para chatices familiares em França, Michelle Marques, dá-nos toda a informação. Michelle. Estou em Paris com o casal do momento, o marido despassarado, Jean-Pierre Almeida, e a mulher abandonada, Marianne Lopes Gonçalves. Começo pelo marido. Jean-Pierre, o que é que tinha na cabeça quando abandonou a sua mulher? Um boné. Muito bem. Então, conte-nos, por favor, o que aconteceu. O que aconteceu é que a gente sai em família, bom, mas eu não sei quem está no carro e viajo como se estivesse sozinho, porque aquele carro vai tão cheio que eu não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém durante a viagem. Eu digo, Marianne, a gente vai numa semana, está calor, o hotel tem pensão completa, é uma mala com os vestidos frescos e já está. E é o mesmo que dizer, Marianne, vem até ser a guerra, vamos para o bunker, traz a roupa e a comida toda, vamos estar 14 meses fechado, Marianne. Que exagero. Não é exagero, não é exagero. Há pessoas que me veem sair do carro nestas viagens, vão ter comigo e dão-me um abraço e dizem, força, a vida muda, você não vai viver nesse carro para sempre. E eu digo, não vivo nesse carro. E eles, pois, eu também nunca tomei drogas na vida. E piscam-me o olho. E eu fico furioso. E foi o que aconteceu nesse dia. Exatamente. Eu parei na estação de serviço, uma senhora vem-me a sair do carro, começa a chorar, dá-me um abraço. Fiquei furioso. Fui à casa de banho, voltei, outro senhor vem-me ao pé do carro, começa a chorar, dá-me um abraço. Eu fico furioso outra vez. Arranco e vou a pensar naquilo, todo furioso. E de repente, 300 km depois, eu paro para descansar, olho em volta e percebo que não está lá. O amor da minha vida, a minha alegria, a minha luz. E começo a gritar, onde está o meu relógio? Onde está o meu relógio? Foi o meu pai que me deu o relógio antes de morrer. E então volto para trás, chego lá e está a minha mulher com o relógio na mão a gritar comigo, Jean-Pierre, és um idiota, nunca pensei que me fosse fazer isto. E eu, tens razão, Marianne, eu nem sei porque é que eu fiz, eu devo ter tirado o relógio na casa de banho para lavar as mãos. Foi muito assustador, mas felizmente acabou. Tudo bem. Marianne Lopes Gonçalves concorda com esta versão? Ah, mais oui, tanto quanto Zelensky concorda com Putin, tudo mentira, ele mal arrancamos. A primeira coisa que disse foi que o carro elétrico ia fazer 600 km com uma carga, uma loucura. Eu, obviamente, respondi logo, Jean-Pierre, pas du tout, não vai fazer, estás louco, tu és fou, Jean-Pierre. Esqueci, se vamos descansados para baixo. E ele, vai, o problema é que só o ar-condicionado, e desligou tudo. Pronto, arrancamos logo com 35 graus no carro, ainda mal tínhamos entrado na autoestrada e eu já estava em t-shirt e cuecas de renda, très sexy. E j'ai dit mesmo assim, não dá, Jean-Pierre, para na bomba e a meia carregue. E ele, não, que o problema é que a gente vai depressa e mete-se a 50 na autoestrada, 50. Ah, que horror. Pois, eu já estava em t-shirt, em cueca de renda em posição para lhe dar um estalo, mesmo na cara, e gritei, Jean-Pierre, não vai dar, carrega a porcaria da voiture. E ele, não, o problema é do peso, e começa a mandar as coisas pela janela. Aí então eu estava em t-shirt, em cuecas de renda, em posição de lhe bater e sem duas geladeiras e uma mala de roupa. E eu disse, Jean-Pierre, eu não falo mais contigo. E calei-me. Só que ele parou logo o carro na primeira bomba e eu pensei, vá lá, esse cabeça de cimento pensou um pouco. E então saí do carro para esticar as pernas. E nisto ele vai à casa de banho, ou toalete, volta-me no carro e arranca. E eu, bom, vai lá pôr a carregar. Mas não. Foi-se embora, de propósito. Tenho certeza. Oui, de certeza, porque antes de parar ele disse, se eu conseguisse tirar mais 70 quilos do carro, dava para os 600 km. 70 quilos, sabe quanto é que eu peso? Quanto? 69. Très coïncident, não? Très coïncident. O senhor tem alguma coisa a dizer? Eu tenho a dizer o seguinte, que eu não deixei a mulher de propósito na bomba, que eu nunca faria isso, Marianne, e que eu amo a minha família mais do que tudo. É que, realmente, com menos os 69 quilos dela, o relógio do meu pai e o xixi que eu fiz na casa de banho, eu consegui fazer 300 km para cada lado, o que dá um total de 600 km. Por isso, chupe Marianne, quem que tinha razão? Vê? Quem que tinha razão? Você vê? Chupe Marianne. E Cláudio, a polícia acaba de chegar logo após a confissão do Sr. Jean-Pierre Almeida, o homem que, pelos vistos, deixou a sua mulher várias horas numa estação de serviço para provar que o carro elétrico fazia 600 km com uma carga apenas. Obrigado, Michel. Foi mais um alerta estupidez. Já a seguir, não perca a reportagem Não Consigo Tirar a Carta, nem que a vaca tussa. Vamos falar com o mestre Candonga, o homem que, apesar de ser astrólogo e vidente, já chumbou 7 vezes no exame de código porque não consegue perceber os sinais. E Teresilha, a vegan que não passa no exame de condução porque se recusa a estacionar o carro em Espinha. Bom dia. Alerta estupidez.
às 3 da manhã. Vai trabalhar vagabunda. Das 7 às 10, na Renascença. A senhora não acha que a gente tem direito? A senhora não acha? Eu dou a cara! Eu sei lá se é os chineses, se é roubos. E não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastantes. Eu acho que sim, minha senhora. Então, o Governo prepara... Já agora, bom dia, Dona Virgínia. Bom dia. Estão boas. Estão com bom ar. O Governo prepara-se para impor regras aos preços dos produtos nas praias. A medida foi anunciada apenas ontem, mas Dona Virgínia já nos disse que está em cima da atualidade e vem falar-nos disso, tem que ser, não é? Tem que ser. Que a pessoa, se não está em cima da atualidade, fica para trás e para trás mija a burra, como dizia o meu pai. A pessoa tem que andar informada, senão, olha, acontece-lhe como a Salete que me liga ontem à noite e eu estranhei porque já eram 9h30, estava acabada de arrumar a cozinha, que ainda por cima tinha feito peixe no forno, uns salmonetes que tinha comprado fresquinhos, o que é que aquilo depois respinga tudo e fica-me o forno todo sujo, a cheirar a peixe, olha, uma porcaria. De maneira que eu estava a lavar o forno, até me assustei quando ouvi o telefone, que ainda por cima era o fixo, hein? Era o fixo e ninguém já me liga para esse telefone, tirando a minha tia Lisete, que vive em Martinchel e que já é velhota, coitada, também não se habituou aos telemóveis. Eu ainda tentei a comprar-lhe um daqueles com as teclas muito grandes, mas nem assim, coitadita. Até que um dia ela deixou numa excursão. Quer dizer, ela não deixou. Ela deu uma amiga porque dizia que não lhe fazia falta. Ora, podem imaginar o meu susto um dia que lhe telefono para saber dela, não é? E atende-me e eu ouço a voz da outra senhora. E eu, pronto, que já tinha acontecido alguma desgraça, mas mas afinal depois não era ela que tinha dado o telefone à amiga. Mas o que é que eu ia dizer que não é mentira? Diga. Toca-me o telefone fixo e eu lembrei-me logo da minha mãe, que quando eu era miúda, se o telefone tocava depois das 8h30 da noite, a minha mãe punha logo as mãos à cabeça e dizia assim, isto foi alguém que morreu. Mas depois nunca era, tirando aquela vez que o meu avô adormeceu no quintal e a mulher dele pensava que ele estava morto e ligou à minha mãe quer dizer, e nem dessa vez foi alguém que morreu, porque ele estava vivo e bem vivo. E é assim, eu digo a mulher dele porque a minha avó morreu, era a minha mãe muito nova. E ele depois voltou a refazer a vida com a Manela, que era muito querida, e tratava-nos como se fôssemos netos. Agora, morria de medo das cabras do meu avô, de maneira que ele se desfez delas. Olha, se isto não é uma coisa linda. Um homem que se desfaz das cabras por amor, eu não sei. É lindo realmente, mas o que é que aconteceu então à sua amiga Salete? Exatamente. Oh filha, foi enganada. A Salete, que ninguém a engana. Olha, que até foi ela que uma vez me alertou para umas mensagens que andavam a circular para extorquir dinheiro às pessoas, que se faziam passar por os filhos a pedir dinheiro, e depois a pessoa fica aflita porque são os filhos, mas a pessoa nem pensa bem, não é? Fica logo assim com o crédito na boca. E mandaram para mim, veja bem, e eu já ia direitinho ao multibanco fazer a transferência porque eles dão lá um código e calhou a comentar porque ela vê-me aflita, que nós estávamos as duas a almoçar ao pé do serviço num café que tinha cozido à quinta-feira e voltei e meia íamos lá. Por acaso tenho saudades de lá ir, desde que me reformei nunca mais lá fui e o cozido é bem bom e olha, uma dose dá para 2 pessoas à vontade, quer dizer, depende da fome, não é? Depende da fome, mas para nós as duas dava perfeitamente aquele depois, cozido. Dona Virgínia, e depois que eu comento com ela que tinha recebido aquela mensagem e que ela me diz, tu não vês que isso é mentira, filha? E eu, é mentira, filha, mas é mentira, como está aqui a fotografia do Filipe. E depois vai saber, e realmente não era. É que ficava 100.000 euros. E agora está ela metida numa alhada só porque atendeu o telefone sem óculos. Sem óculos? Pois, porque ela vê mal. Quer dizer, ela tem aqueles óculos para ver ao perto. E aqui há uns tempos ela inscreveu-se para ser voluntária da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, que ela sempre fez voluntariado toda a vida, graças a Deus. Só que como não tinha os óculos, em vez dela ler spam no telefone, leu spam, está a perceber? Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Vai daí que eles dizem que receberam o currículo dela e ela, feliz da vida, toca-lhes dizer tudo e mais um par de botas. Então e agora? Agora não sei, filha, já lhe disse que fizesse queixa na esquadra, mas estas coisas é muito difícil de apanhar, é muito difícil de ir atrás deles. A minha é que não me apanham nisso. Agora que eles pagavam bom dinheiro, por acaso lá isso não pagavam nada, Dona Virgínia. Juro, é sério que isto é tudo eram alguns 2.000 e tal euros. E olha, se calhar para a semana fala-nos então do que vinha comentar hoje. Pode ser? Pois está bem. Beijinho. Então, adeus. Mas tenham cuidado com isso. Façam atenção. A senhora não acha? Eu dou a cara! Eu sei lá se é os chineses, se é roubos. E não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastantes. Eu acho que sim, minha senhora. Às voltas com o mundo em rr.pt. Agora com o João Duque, aqui nas 3 da manhã. Olá, João, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, João Duque. Já que demos conta, esta manhã o Parlamento debate a regulamentação do lobbying. Isto é mesmo necessário? O que é que deve ser feito e porquê? Bem, o lobbying é uma atividade que em alguns países é legal e está absolutamente regulamentada. Em Portugal não está ainda legislada e, portanto, neste momento não é uma atividade, diria que legal desse ponto de vista, e passa por tentar influenciar os parlamentares naquilo que são as decisões políticas, exatamente. Portanto, pessoas que convocam reuniões, fazem reuniões ou pedem para falar com os deputados no sentido de explicar, tentar promover determinado interesse, etc., junto deles. O que é que não se sabe neste momento é quem o faz, quando o faz,
e quem é que ganha quanto é que ganha com isso. Exato. Portanto, nada disso é claro. E regulamentar vai criar mais transparência. Há de duas facto. visões aqui, ou seja, uma que diz isto é absolutamente intolerável e, portanto, não deve ser legalizado, e há uma visão que diz não, isto é inevitável, todas as pessoas fazem, é melhor pôr isto transparente e registado e claro. Ora bem, a proposta da lei vai neste sentido, não é? Sim. Um bocadinho, olha, como o álcool. Há sociedades que não o permitem e há sociedades que dizem, não, é permissível desde que se registre até determinados limites, não é? Temos que tirar o balão para também há um limite de idade e por aí fora. Portanto, esse tipo de atividade é muito importante, acho eu, e legislá-la e regulamentá-la acho que é muito importante, e o que está aqui em causa, basicamente, é registrar as pessoas que o fazem, quanto é que ganham com isso, quando é que o fazem, e saber-se claramente quem é que reuniu com que partidos e com que fim, e portanto, termos uma aproximação clara a isso. Obrigará a uma fiscalização, certamente, também. Provavelmente. Terá que haver uma fiscalização para perceber se há alguém que influencia o poder político de forma mais recorrente ou não. Terá que haver. Mas isso acaba por se verificar através dos registros e de transparência. Sim. Portanto, o que deixa de acontecer é as pessoas encontrarem-se no chamado salão, lobby, fora do... E vem daí a história. Até inicialmente nos Estados Unidos há um presidente há uma lenda que diz que um presidente que ia todos os dias tomar café a um hotel, e era na entrada do hotel que as pessoas, sabendo que o presidente americano passava lá todos os dias, iam tentar influenciar no lobby do hotel, portanto na entrada do hotel. E daí a expressão. Portanto, é um bocadinho isto. Nós podemos, de alguma forma, controlar publicamente o que se vai passando e quem é que vai e quando é que vai, e isso eu acho que aumenta de facto a transparência. Temos é que garantir que isso se faz. Teremos boas imagens dessa lei no exterior? Há sinais de que a lei é positiva noutros países? Aparentemente não tenho notícias pelo contrário, portanto eu diria que no bad news, no news are good news. Obrigada, João Duque. Vou fazer lobbying para continuarem a ouvir as análises de João Duque às 3 da manhã. Às 3 da manhã. Com a Joana e a Ana e a Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Então, arranca uma campanha chamada Conduza Como Se Houvesse Amanhã, promovida pela Brisa. Tem a Renascença como parceira nas rádios. Aliás, todos nós somos parceiros neste tipo de campanhas todos de prevenção rodoviária. Então, temos aqui alguém que veio da Brisa. Eu tenho muita curiosidade no que toca a esta empresa da Brisa, nomeadamente, e é uma coisa que nós tentámos muitas vezes fazer aqui na rádio, que é trazer uma pessoa que trabalha numa cabine de portagens da Brisa. Bom dia, Olá, bom dia, Teresa Santos. Bom dia. A Teresa não passou por lá nunca? Nunca passei. Não. Ok. Tá bem. Pronto, era Ficaste só isto. desiludida. Fiquei desiludida. Passo só nas barreiras de portagem. Só tinhas perguntas para proteger. Que campanha é esta, Teresa? Esta campanha serve para apelar a todos os condutores que cumpram as regras de condução e adotem os ditos comportamentos seguros. Como é que nós vamos, por exemplo, agora é uma altura de férias, muita gente vai de férias, de que forma é que os condutores vão aperceber-se desta campanha? É nos painéis da autoestrada? São outdoors? Como é que vamos ser impactados por isto? Esta campanha vai estar disponível nas rádios, na televisão, nas redes sociais e também em MUPIs, nas nossas áreas de conforto, Colibri, ao longo da autoestrada. Gosto muito dessas estações de serviço, Colibri. Tem casas de banho com passarinhos. Parece assim um aeroporto, mas em bom. É melhor que o aeroporto. Nós queríamos saber hoje e perceber o que é isto, afinal, da condução defensiva. Ouvimos muitas vezes falar disto, mas se calhar não sabemos exatamente o que é. Joana, e não praticamos. Depois, claro, nem estamos a praticar e não sabemos. A partir de hoje vão praticar. A condução defensiva é um conjunto de ações que reduz o risco e a gravidade dos acidentes. Vou dar exemplos. Manter a distância ao veículo da frente. Estar atentos à envolvente, nomeadamente aos outros condutores, à sinalização, às condições da estrada. Se faz chuva, se faz sol, devemos adaptar. Para além disso, antecipar situações perigosas, como uma travagem brusca de um veículo da frente ou uma mudança repentina de direção sem o condutor colocar o pisca. E muito importante, condução defensiva é também empatia, é ser amável ao volante e não perder a cabeça com atitudes menos corretas dos outros condutores. Estás a gozar, deixa passar toda a gente. Só para lançar o carro. Teresa, isso é uma coisa muito... Por acaso ouvimos aqui muitos convidados até que passam por aqui, na quarta da manhã nós temos sempre uma pergunta, quando é que as pessoas se irritam, e as pessoas dizem sempre que é ao volante. São pessoas que até são muito calmas,
mas depois que ao volante as pessoas perdem um bocado a cabeça, não é? Mas não devem. Ouçam a Renascença, estejam tranquilos, simplesmente conduzam. Mas, Teresa, assim, questões práticas. Portanto, o mais importante é esta coisa de conduzir sempre com prevenção daquilo que está à nossa volta, não é? E sobretudo esta distância do carro da frente. Certo. Porque há muitos carros que se colam ao rabo do nosso carro, não é? Sim, Muitíssimo sim. colado. E depois à mínima travagem Claro. pode correr mal. Também Agora- se calhar é importante que não nos distraiamos dentro do carro, não é? Uma coisa é ouvir a Renascença, acho muito bem, mas sei lá, pegar em telemóveis Não, e o coisas do telefone deve género ser também um problema Uma vez vi enorme. um truque que era deixar o telemóvel no banco de trás, num sítio que esteja inacessível para a pessoa não ter aquela tentação de ir pegar no telefone, não é? Isso Certo. pode Então, ajudar. podemos ir aos comportamentos seguros. Eu acho que primeiro precisamos ter a consciência de que o erro humano está na origem de 90% dos acidentes. E agora vamos dar aqui dicas de comportamentos seguros. Cumpra os limites de velocidade, ou seja, adequar a velocidade às condições de circulação. Quanto ao telemóvel, concentre-se na estrada, ignorar os ditos ecrãs, seja o ecrã do telemóvel, seja aqueles ecrãs dos veículos que hoje... Mas é que, cada vez são maiores. mas é que os ecrãs, exatamente, são cada vez maiores e depois já é quase normal e aceitável que a pessoa até tenha aquele suportezinho para pôr o telefone, não é? Ou seja, desaconselham esse tipo de hábito. É verdade, Inês, mas... ou seja, estarmos a olharmos para ecrãs aumenta em 8 vezes o risco de acidente. Portanto, é algo Então os que carros deviam vir sem ecrã, devemos não é? mesmo evitar. Não é verdade? Não, fica uma sugestão aqui para os fabricantes de automóveis. Por exemplo, agora aqueles Teslas que estão muito na moda têm praticamente uma televisão dentro do carro, não é? Pois é. Então, e que mais recomendações nos deixa, Teresa? Em relação às pausas para descansar, devemos fazer pausas a cada 2 horas. Tocando no tema do álcool, que é um tema antigo, a condução sob o efeito de álcool também nos preocupa. Se conduzir, não beba, mas não beba mesmo. Esta continua a ser uma das principais causas dos acidentes rodoviários. Às vezes as pessoas têm a ideia que se beberem só um bocadinho ainda estão bem, não é? E depois é sempre difícil definir que bocadinho é esse, não é? Isso Não mesmo, é pior, Joana. e aquilo dá aquela sensação de que estou muito bem, até uma pessoa fica confiançuda e Até acha que não, podia ir estou para a ótimo Fórmula 1 pegar no agora. carro. Sim, Exatamente. sim. Então, não beber mais. Relativamente ao cinto de segurança, Sim. parece inacreditável que este ainda seja um tema. O uso do cinto é obrigatório, à frente e atrás, e salva vidas. Nós devemos usá-lo sempre. Se levar crianças, use a cadeirinha adaptada ao seu peso e à altura. E o último conselho é para os motociclistas. Os motociclistas são o grupo mais vulnerável. São quem mais pode sofrer ferimentos graves ou mortais em caso de acidente. E nós, condutores dos outros veículos, devemos redobrar a atenção à sua presença. Ok. E têm direito a ocupar o seu lugar na estrada como aos carros. Sim, Está verdade. bem? Pronto, só favor. Mas há uma novidade. Mas têm que ter cuidado às vezes quando fazem-se ultrapassagens um bocadinho arriscadas, não é? Pois é. Por exemplo, em dias de chuva, e falou desta questão das condições meteorológicas, que cuidados se devem ter num dia de estrada molhada? Ana, dias de chuva nós devemos adaptar a velocidade às condições da estrada. Ou seja, se temos muita chuva, se temos uma redução da visibilidade, se calhar a velocidade máxima da autoestrada não é a velocidade máxima a que nós podemos conduzir. Nós temos que ir à velocidade em que sentimos conforto e que sentimos que temos a distância de segurança ao veículo da frente para reagir atempadamente e para evitar os acidentes e a gravidade dos mesmos. Ora bem, parece-me que está tudo dito. Mais alguma coisa a acrescentar, Teresa? Por acaso gostava de acrescentar mais uma coisa. Gostava de deixar o número da Brisa, que é o 210 730 300. Gostava de aconselhar a gravarem nos telemóveis, porque é um número para quais os condutores, para onde o condutor pode ligar caso se cruze com um acidente, caso veja um obstáculo na via ou uma viatura parada. E assim ajudam-nos a nós darmos uma resposta a essas situações. Só mais uma vez, caso as pessoas não tenham conseguido gravar, o número 210 730 300. Já tinhas decorado, ela tem uma incrível capacidade Pois de tem, decorar números. é incrível e funciona muito bem. Por acaso já liguei uma vez que vi um cão enorme na estrada, a sério, é horrível ver essas coisas. Então quando vemos aquela placa a dizer animal na estrada, é tipo... Os painéis de mensagem variável que nós utilizamos para comunicar com os nossos condutores. Ficaste com medo porque o cão era enorme, ficaste com medo que ele te mordesse. Que ele me atacasse. Muito obrigada, Teresa Santo. Atenção a esta campanha de prevenção rodoviária que se chama Conduza Como Se Houvesse Amanhã. A Renascença é a rádio parceira. E obrigada por vir cá. Obrigada, Teresa. Obrigada a nós. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença.
quando fiquei sem bateria no carro, não sabia se era a chave que tinha ficado sem pilhas, não é? Porque todas funcionam agora com uma chave, Sim. uma chavinha que faz tic-tic. E o carro só liga se a chave estiver lá dentro. E então liguei às 6h da manhã, muito obrigada ao Rui Pedro, do concessionário da Mazda. Ligaste para o concessionário? Liguei Estava às lá 6. alguém? Imagina. Não, liguei para ele. Ligou-lhe às 6h30 da ligaste para o manhã. telefone dele. E ele atendeu. E disse-me assim: se não conseguires, para ver se o problema é da chave, liga-se naquele botão de ignição, que há carros que ligam com um botão. Ligamos a apertar com a chave no botão. Assim. Não sabia. E se a coisa funciona, quer dizer que é a pilha da chave. Se não funciona, é a bateria do carro, que é o meu caso. Sabiam deste truque? Mas porquê a chave quando podes pôr o dedo? Porque é para saber. Não, porque se tu carregas com o dedo e a chave não tiver pilha, pode ser que o carro não ligue. Sim, ok, Estás a perceber porque não está a sentir. Estou-te a perceber. Estão a perceber, migas? Muito bem. Então pronto, vou tratar disso. Beijinhos. Vamos ao Diverte-se. Coliseu. Sim. Vamos ao Coliseu e amanhã contamos como correu. E adeus. Até Até amanhã. amanhã. Tu hoje vais para a live. Hoje vou ao live. Vais até à E tarde. amanhã não conto nada, que amanhã vou para o tribunal. Pois é. Nós não temos aqui amanhã a Joana. É verdade. Olha que boa decisão, ir para o tribunal depois de ir para o live. Eu deito-me cedo. Tu tomas boas decisões na vida. Sim. Olha, não bebas, Não, porque nunca. amanhã No precisa... tribunal ou no live? Nos dois sítios. Amanhã falas tu. Sim. Amanhã, ok. Ela não fala. Beijinhos então, olha. Até amanhã. segunda-feira, Até segunda, Joana. pois é. Até amanhã, Inês. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro-vos. Na Renascença. Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É assim extremamente desagradável comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda a sexta, às 8h15 ou em podcast aqui. Este é um podcast Renascença.